Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para analisar a vitória do Internacional na tarde deste domingo em São Januário, Rio de Janeiro, por 2-0 contra o Vasco, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Antes de começar a analisar esse jogo, eu já vou te pedir para deixar o seu like no vídeo, que é importante para ajudar na divulgação, para que o maior número de pessoas possa visualizar esse vídeo. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral para que eu possa seguir crescendo por aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, o Inter venceu o Vasco da Gama, que era o mais importante, por 2-0 na tarde deste domingo em São Januário. A primeira vitória do Inter sem Patrick no Campeonato Brasileiro. Era importante porque o Inter precisava quebrar esse tabu de não ter vencido sem o Patrick em campo. Uma vitória que coloca o Inter com 69 pontos na tabela. O Flamengo também venceu, segue a 1 ponto do Inter com 68. E a grande decisão a gente vai ter no próximo domingo no Maracanã, no Rio, às 4 horas da tarde. O Inter que joga pelo menos por um empate para ter a vantagem na última rodada, ou daqui a pouco, se o Inter vencer o Flamengo no Maracanã, e por que não, o Inter se sagra campeão já na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que teve um início muito bom, os primeiros 10, 15 minutos do Inter foram de alto nível, o Inter marcando alto, o Inter atropelando de fato o Vasco da Gama, totalmente desconfortável, o Vasco perdendo algumas bolas no campo de defesa por conta dessa marcação alta do Inter. E o Inter criou chances importantíssimas no início do jogo. Cabeçada do Caio Vidal, aliás, Caio que jogou pelo lado esquerdo com o Maurício pelo lado direito. O Maurício foi o escolhido pelo Abel para substituir o Patrick. O Caio fez uma ótima partida pelo lado esquerdo, é um jogador de muita velocidade, de drible, de ser esse jogador agudo mesmo, de partir para cima do adversário, não ter medo de cara feia, e o Caio fez uma boa partida em São Januário. A primeira chance do Inter foi com o Caio. Depois, o Yuri Alberto bateu em cima do Fernando Miguel, que fez uma grande defesa, e aí a gente tem o gol do Rodrigo Dourado, que levantou uma polêmica, porque o VAR não foi utilizado, o VAR deu uma pane no VAR, e aí vai uma opinião muito pessoal, e aí sem pró ou contra o Inter, porque se criam umas narrativas que não tem nada a ver. Um erro grave não ter o VAR. É inadmissível o VAR dar qualquer tipo de problema numa reta final onde tudo se decide para título, Libertadores e para rebaixamento, principalmente. É inadmissível. Pelo ângulo, parecia o Dourado levemente na frente, mas o ângulo ele induz a gente a errar. Então eu não tenho como ter uma opinião formada, mas o certo foi feito, manter a decisão do campo. Levantamento do Moisés, que tem um excelente aproveitamento de bola parada, e o Rodrigo Dourado também muito bom na bola aérea. O Inter, que faz muitos gols na bola aérea, cabeceou no canto direito sem chance para o Fernando Miguel para fazer 1-0 para o Internacional. O problema é que a partir do gol o Inter recuou, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ainda o Inter conseguiu ter um controle melhor, o Vasco não criou grande oportunidade, mas no segundo tempo, ao meu ver, o Inter exagerou ao recuar tanto no segundo tempo. Com a entrada do Rodrigo Lindoso no lugar do Maurício, que já tinha o cartão amarelo, o Inter recuou demais. O Inter não conseguia ter a posse de bola, não conseguia contragolpear o Vasco da Gama, que aí sim o Vasco adiantou as suas linhas e foi para cima do Internacional. Não criou grandes oportunidades, até o pênalti inexistente. Aí mais um erro gravíssimo da arbitragem, por isso que eu não crio narrativa pró e contra algum clube, porque os árbitros são fracos. A arbitragem brasileira é muito ruim, erra para tudo quanto é lado. O erro do Flávio Rodrigues de Souza foi muito grande, foi um erro vergonhoso, eu diria que foi um pênalti vergonhoso marcado para o Vasco da Gama, porque o Cano ele chuta o chão, o árbitro no campo dá o pênalti e ele vai para o VAR. Esse erro é maior ainda porque ele vai no VAR olhar esse lance. Claríssimo, não houve nenhum tipo de contato que conseguisse desequilibrar o Cano. O Cano chuta o chão e ele mesmo no VAR ele confirma o pênalti. E pior, o Inter perde o Vitor Cuesta para o jogo contra o Flamengo, sendo que o Cuesta, repito, não fez falta nenhuma.
A sorte do Inter é que o Cano bateu mal, bateu para fora, mas eu repito, a arbitragem brasileira é muito fraca. Não dá para colocar uma narrativa que é pró-Inter, pró-Vasco da Gama contra o Inter, é que ela é fraca. Erro crucial em São Januário que poderia ter custado a briga pelo título para o Inter, por exemplo, com esse pênalti ridículo, e ainda teve o cartão amarelo para o Cuesta. O Inter se safou desse pênalti perdido pelo Cano e no final da partida, depois do Vasco adiantar muito as suas linhas, errar muito a saída de bola, porque o Vasco começou a ficar desesperado, normal, tá brigando contra o rebaixamento, hoje tá na zona de rebaixamento, num erro do Leonardo Gil na saída de bola, Peglo, Edenilson e aí o Thiago Galhardo, a estrela do Galhardo, que voltou a atuar com a camisa do Inter desde o dia 10 de janeiro, não foi pro Al Hilal, ficou no Inter e fez o seu 17º gol, iguala na artilharia aí Marinho e Claudinho no Brasileirão. O Inter fez 2-0, liquidou a fatura em São Januário, venceu o Inter, que é melhor que o Vasco da Gama, mesmo com toda essa polêmica do gol do Dourado e um pênalti ridículo marcado pelo Flávio Rodrigues de Souza, um pênalti inexistente que ficou ainda mais vergonhoso quando ele vai para o VAR. Olha o lance e mesmo assim confirma o pênalti. Vitória importantíssima do Inter, o início muito bom, mas depois o Inter poderia ter as suas linhas mais adiantadas do que foi, não precisava ter sofrido tanto, principalmente no segundo tempo. O Inter volta a vencer no campeonato por 2-0 no Vasco e vai decidir a sua vida no Maracanã. Repito, a conta é simples, entre aspas, para o Inter. É o Inter vencer no Maracanã o Flamengo e é campeão com uma rodada de antecedência. O empate também é favorável ao Inter, porque decide o último jogo no Beira-Rio contra o Corinthians, precisando de uma vitória simples. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vão deixando seu like, se inscreva no canal. Vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral para que eu possa seguir crescendo por aqui. Para quem quiser me seguir no Instagram, @repórtermelo com 2 L's. No Twitter, @smelo com 2 L's. Lucas. Tá bom, galera? Grande abraço!